já ter corpo, né, esse documento. E a ideia é a gente passar para vocês aí esses detalhes, as etapas, né, o processo de aprendizagem, né, muita coisa, né, a gente está aprendendo aí agora, né, fazendo os grandes parques, né, o Paulo, em particular, é um profissional aí que está envolvido aí nos projetos de aterramento dos grandes parques solares, eólicos, hídricos, né, linhas de transmissão, enfim, bastante informação para vocês aí. De antemão, já gostaria de agradecer em nome da equipe do Canal Solar, dos nossos patrocinadores, a presença de todos vocês, tá? Tenham um bom proveito, tá? Para falar um pouquinho do Paulo, né? O Paulo, como eu falei, ele é relator aí da norma de aterramentos, né? Mas é doutor em geologia, né, Paulo, pela Unicamp, né? É isso? É isso. Doutor em geologia, né? Aplicado aí a questão de aterramento, análise do solo, né? Coisas desse tipo. Tem mestrado pela PUC, né? Em engenharia elétrica, é engenheiro eletricista aí de formação. Já tem aí quantos anos de experiência aí no mercado, Paulo? É melhor não falar, né? Alguns anos, né? Bastante tempo, digamos, bastante tempo. Mas é bastante tempo mesmo, né? Bastante experiência, atuação em vários projetos, não só na parte, vamos dizer assim, né, de aplicação prática, né? O Paulo ele tem muita experiência também acadêmica, né? Publica muitos papers em congressos aí nacionais e internacionais. Sempre que tem alguma coisa sobre aterramento aí, todo evento, né, todo congresso que tem alguma coisa de aterramento aí no mundo, né, tem um paper, tem um artigo do Paulo lá, tá? Então, sem mais delongas aí, Paulo, vou passar para você aí a apresentação, né? E Ok. um bom webinar para nós aí. Só queria fazer um anúncio. Quem quiser fazer perguntas durante a apresentação, basta usar a ferramenta bate-papo da plataforma que as perguntas aparecem aqui para a gente, tá? Eu vou filtrando e aí, conforme for o tempo, a gente interrompe o professor Paulo e faz a pergunta. Então, pode continuar. Bom, a tela já está... Passa um controle só da apresentação aí para o Paulo, né? Que eu acho que está comigo ainda. Desculpa, Paulo, desculpa te interromper. Opa, estamos vendo aqui. Você está mostrando a tela certa. Eu estou vendo aqui normas ABNT COBEI. Acho que é isso, né? Isso, tá certo. Pode ir. Bom, muito bem. A ideia, o que nós combinamos, né, foi da gente de fazer uma apresentação da ordem de assim, no máximo meia hora e deixar meia hora de perguntas, né? Então, talvez seja interessante a gente seguir esse padrão, né? Se vocês acharem que é melhor dar uma interrompida, tudo bem. Mas, em princípio, eu preparei aqui só 6 telas para apresentar e apresentar um pouco de funcionamento, de como é que funciona esse negócio de preparar as normas, né? E, em seguida, falar um pouco das normas específicas de renováveis que a gente está começando a trabalhar nelas. Então, eu vou apresentar umas telas que quem já fez curso comigo já viu, né? Eu vou apresentar um resuminho rápido, mas, enfim, eu sei de várias pessoas aí que se inscreveram que não fizeram o curso, não fizeram ainda o curso, naturalmente, e então vamos começar conceituando um pouco essa questão de coisa de norma e regulamento, né? O que é, segundo a BNT, né, o que é um regulamento? É um documento que tem regras, né, de definição a essa, regras de caráter obrigatório adotado por uma autoridade, né? E a autoridade, quem é? É um organismo que tem poderes e deveres legais, podendo ser federal, estadual, municipal, ou seja, um vereador, um deputado, um senador, essa turma aí é que tem poder para redigir as leis e os regulamentos. E a norma? A norma não. A norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por uma instituição reconhecida, no nosso caso a BNT, que é a única instituição no Brasil que pode elaborar normas, né? E prevê para uso de comum e repetitivo, né, regras, diretrizes ou características para os produtos, os processos e métodos de produção conexos e cuja observância não é obrigatória. Então, essa é a definição de norma, né?
é um documento estabelecido em consenso, né? Então, o que a gente tem é o seguinte, que os regulamentos de segurança do trabalho, as leis federais, municipais e estaduais e as normas técnicas são documentos complementares, né? Eles diferem na origem, no campo e na aplicação, no campo de aplicação e na compulsoriedade, né? Então, os regulamentos são feitos pelo governo, né? Eles dizem o que é que tem que ser feito e são obrigatórios, né? Um exemplo clássico que todo mundo conhece de regulamento é o NR10, né? Já as normas não. As normas são feitas pela sociedade, por todos nós. Eu sou membro de comitê de normas já há mais de 30 anos, né? Participação ativa em comitês do COBEI, especialmente nas normas que mexem com a parte de aterramento e proteção contra a descarga atmosférica, né? Mas qualquer um de nós pode participar desses comitês, né? Os comitês são abertos a todos, né? Participar das reuniões, enfim, está aberto a todos. Então, a norma é feita pela sociedade, por todos nós. As normas dizem como fazer, né? O governo diz o que tem que fazer e a norma diz como fazer, né? Mas na norma não é receita de bolo. Eu vou chegar um pouco adiante e vou falar nisso. A norma não é obrigatória em si. Então, a norma, por si só, ela não é obrigatória. Por quê? Porque ela foi feita pela sociedade, por todos nós, e nós não somos imbuídos de nenhum poder concedido a nós para que a gente diga aos outros o que eles têm que fazer. Porém, os regulamentos elaborados pelo governo, por quem tem poder para elaborar leis e regulamentos, dão força de lei às normas, né? Então, a NR10, ela menciona algumas normas, né? A 5419, 5410, a NR10, que é uma norma de segurança com trabalhos com eletricidade, né? O Código de Defesa do Consumidor também menciona normas ABNT. Então, as normas, no final das contas, passam a ter força de lei. Essas normas que a gente se reúne lá faz, a partir do momento que a ABNT publica a norma, ela passa a ter força de lei. Muito bem. Então, no que diz respeito aos temas aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, que são a minha praia e que é o objeto da nossa conversa aqui, né? Tem uma coleção grande de normas, né? Eu botei aqui as principais, não são as únicas, né? Normas ABNT, porque existem outras normas também internacionais que a gente de vez em quando usa, mas a ideia é sempre usar as normas ABNT, né? E as normas ABNT são elaboradas pelo COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, né? Então, é um braço da ABNT que elabora as normas do setor elétrico, né? E tem uma coleção de normas aqui que eu botei aqui nessa tela, né? Que é importante observar que essas normas vivem sendo revisadas, né? Então, vamos dizer, a cada 5 anos, as normas têm uma versão nova, né? Atualmente, a 5419 está sendo objeto de revisão, a 717 está na boca do forno, acabou de ser concluída na última reunião do COBEI, a gente fechou essa norma, a gente está submetendo a ABNT e a ABNT vai colocar em votação, né? Quando ela coloca em votação, ela submete a opinião, digamos, pública, né? E quem tiver alguma contestação, apresenta, tem um processo já para isso, um site que o cara manda os comentários dele e a gente, depois do comitê se reúne, analisa os comentários todos, vê se tem que fazer algum ajuste na norma ou não e fecha a norma e publica. Então, a 717 é a norma assim, que está mais perto de ser publicada, deve ser publicada ainda esse ano. É uma norma, eu vou falar dela um pouco mais adiante. Tem as normas, a 15749 é a bola da vez, né? É a norma que está sendo revisada atualmente. É uma norma muito importante, porque ela fala sobre medições e tem muita polêmica, tem muita discussão envolvendo esse assunto, né? Então, é uma norma que nós estamos trabalhando nela agora. A
15751, aterramento de subestações, é uma norma que, apesar do nome dela ser aterramento de subestações, ela vale para qualquer instalação que envolve instalação elétrica de média tensão, né? Então, por exemplo, um parque solar que está conectado na rede da concessionária de média tensão, aplica-se a ele a norma 15751, porque essa norma é aplicável a qualquer instalação com tensão nominal acima de 1 kV, ou seja, qualquer coisa que não seja baixa tensão, vai se aplicar essa norma. Então, o nome dela é Sistema de Aterramento de Subestações, Requisitos, mas, na verdade, essa norma vai ser revisada, e uma das coisas que a gente tem que rever nessa norma é o título dela, né? Porque a gente tem a subestação no parque solar, por exemplo, a gente tem a subestação ali na entrada junto ao poste da concessionária, um parque, vamos dizer, um parque GD, né? A gente tem uma subestação ali perto do poste, só que o parque está tudo ligado nessa subestação. Então, na verdade, a planta inteira ela é tratada como se fosse uma mega subestação, né? Isso a gente pode falar de vale para um parque, vale para uma planta solar que está na cobertura de um galpão que tem uma subestação lá dentro de média tensão, um galpão industrial, por exemplo, vale para um parque GD até 5 megawatts, vale para esses megaparques, como tem o São Gonçalo, que é um parque de quilômetros quadrados, que tem uma subestação de 500 kV, né, com, sei lá, vai chegar a 700 megawatts. A norma é a mesma, que se aplica a todos eles. Bom, a norma de materiais é uma norma que está sendo preparada também no comitê. Eu estou me envolvendo um pouco com essa aí, mas é uma norma que está sendo preparada. Enfim, e tem as normas específicas de fotovoltaica. Então, a gente tem uma coleção de normas que a gente tem que obedecer. É complicado para quem projeta, para quem constrói, porque é muita norma. Eu estou falando aqui só das normas que falam de instalação, mas tem outras normas ainda que fogem a esse escopo aqui, mas que se aplicam a uma planta solar, né? Então, é bastante coisa que a gente tem que estar constantemente se atualizando, né? A norma, ela é importante ter em mente que a norma não ensina como fazer, né? Ela diz o que é que tem que ser feito, né? Mas ela exige qualificação prévia e senso crítico, né? Coisa que a gente frequentemente não vê na aplicação das normas, né? Um caso assim típico é o alicate terrômetro, né? Que tem esse nome equivocado, porque ele não é um terrômetro, né? E o cara aprende que se ele abraça um cabo ali, ele lê. A gente então recebe assim laudos doidos do cara usando essa ferramenta de forma completamente inadequada, porque não tem o menor senso crítico do uso da ferramenta, né? Então é importante a qualificação prévia, e isso que nós estamos fazendo hoje, esse evento, é um evento de qualificação, né? Nós estamos nos qualificando para entender essas normas e tudo mais. Então, o uso da norma exige uma qualificação, o sujeito tem que saber o que ele está fazendo e tem que ter um senso crítico de avaliar cada ferramenta, quase cada metodologia que a norma nos proporciona e avaliar quando que ela pode ser aplicada ou não. A norma, como está escrito aqui em cima, ela não ensina como fazer, ela estabelece os critérios e apresenta alternativas aplicáveis, né? Então, cabe a nós, profissionais, olhar aquele elenco de critérios e metodologias que a norma apresenta e selecionar aquele que é mais aplicável ao nosso projeto, né? Então, isso é importante ter em mente. A revisão das novas normas tem tentado seguir uma filosofia que eu tentei resumir aqui nesses itens. Bom, tem um capítulo de definições, né? Que isso aí não é nenhuma novidade, porque as normas, de maneira geral, começam com um capítulo de definições, só que a gente agora está fazendo uma análise crítica das definições. A norma 717 saiu com diversas definições revisadas, que
A gente está vendo, revisando as definições também, e as definições às vezes mudam de uma norma para outra. Isso é um trabalho bastante importante de ser feito. Então, tem um capítulo de definições, tem um capítulo, nós estamos tentando colocar um capítulo de conceitos básicos e definições de limite de aplicabilidade no começo, então, porque é um capítulo que explica basicamente os conceitos básicos que o profissional tem que ter para ele conseguir usar aquela norma, né? Então, na 717, a gente fala um pouco o que é solo, define o que é solo, define o que é um modelo de solo, a gente fala, define o que é uma sondagem geoelétrica, que são aquelas medições que a gente faz. A gente esclarece alguns aspectos, por exemplo, a gente não mede, apesar da norma 717 se chamar medição de resistividade do solo, a gente não mede a resistividade do solo, a gente mede no solo potenciais e mede correntes, e a partir desse potencial e dessa corrente que a gente mediu, a gente mede uma corrente que a gente injeta com um terrômetro, né? Ou com um resistivímetro, com o equipamento que a gente estiver usando. E a gente mede um potencial. A partir desses dois parâmetros, a gente infere a resistividade do solo. Então, são conceitos importantes, porque eu já vi pessoas pedirem a resistividade com 4 casas decimais, e é uma coisa absurda, porque é um valor inferido, é um valor que não tem essa precisão, né? Então, esses conceitos são muito importantes de serem estabelecidos no começo da norma, e a ideia daqui para frente é a gente tentar elaborar as normas, sempre definindo os conceitos importantes no segundo capítulo dela, né? Em seguida, vem os capítulos com critérios e padrões aprovados pela comunidade técnica, né? Então, critérios e padrões básicos. Então, são, digamos, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz, voltando a 717, que eu estou com ela na cabeça, porque é uma norma que acabou de... Eu fui o relator dessa norma, e é uma norma que a gente acabou de concluir. A gente fala ali das medições Wenner, medições Schlumberger, que são as medições mais tradicionais, né? E a gente explica com bastante detalhe a questão da aplicação dessas técnicas de medição, né? É importante também que sejam procedimentos, metodologias aprovados pela comunidade técnica, né? O que significa isso, né? A gente, numa tese de mestrado, doutorado, a gente só pode usar referências que tenham sido publicadas, que tenham sido discutidas no âmbito da academia, né? A gente está falando de mestrado, doutorado, são trabalhos acadêmicos, e eles têm que ser elaborados à luz de trabalhos anteriores que já passaram por revisões, outras teses de mestrado, doutorado que podem servir de referência, esse tipo de coisa. Então, nas normas, a gente não precisa ter esse rigor acadêmico, mas é importante que o material, os conceitos, os princípios, as metodologias que a gente coloca lá dentro, elas estejam embasadas em metodologias que não apenas que um ou outro aplicou e deu certo, entende? Coisas que a gente tem que trabalhar com metodologias que tenham sido aplicadas em projetos, que tenham gerado artigos técnicos submetidos em congressos, esse tipo de coisa, de modo que a gente tenha metodologias já avaliadas pela comunidade técnica, né? Então, nessas revisões, a gente vai ter esse cuidado de avaliar se o que está sendo colocado na norma é uma coisa que já está no domínio público, e se não tiver, e se a gente achar importante que esteja lá, então a gente tem que se preocupar em elaborar esses papers, esses trabalhos, apresentar num congresso, publicar numa revista e estabelecer, então, essas referências. Então, isso aí é um cuidado que está se tendo agora nessas revisões. E, finalmente, tem os anexos, né? Os anexos, eles apresentam informações complementares, né? Por exemplo, na 717, né, medição de resistividade do solo, tem os anexos que falam dos equipamentos de medição, do terrômetro, do resistivímetro. Descreve como é que eles funcionam. Então, são informações complementares. E também tem as técnicas mais complicadas, né? Então, na norma 717 também tem um anexo que vai além da medição do feijão com arroz, que é o Wenner e o Schlumberger.
principalmente o vênia, é o feijão com arroz para a gente do setor elétrico. Então, esse anexo, ele diz que em instalações de grande porte, a gente pode fazer medições usando técnicas de sondagem eletromagnética que conseguem ver muito mais profundamente o solo, né? E são técnicas que estão sendo usadas em projetos, assim, eu tenho usado em alguns projetos, então tem vários trabalhos já publicados, são usados em outras partes do mundo, então são coisas que a gente pode tranquilamente estar botando na norma, mas são complicadas, não são de aplicação trivial, então a gente optou por colocar no anexo. Muito bem. Então, as normas estão sendo revisadas com essa filosofia. Eu já falei bastante da 717. Aqui em 749, como eu falei, a bola da vez. Nós estamos trabalhando na revisão dessa norma de medições. Tem a norma de renováveis, que envolve parques eólicos, plantas solares, hidroelétricas, né, que é o objeto principal desse nosso papo, né? E eu já vou falar um pouco em detalhes sobre ela, né? A norma de aterramento de linha de transmissão é uma nova norma também, na verdade, que se existe sobre aterramento de linha de transmissão, está dentro de uma norma de linha de transmissão que está sendo revisada. A gente está tentando tirar dessa norma e elaborar uma norma só de aterramento de linha de transmissão. Isso aqui está bem incipiente ainda, mas já se começou a trabalhar. Tá? A gente está trabalhando no índice, né, na itemização da norma, já é um começo. Tem duas normas aqui que são complementos da norma 717, na verdade, a parte 2, parte 3, são normas que estão sendo feitas dentro da universidade. Então, a medição de parâmetros térmicos do solo está sendo feita no COP, no Rio de Janeiro, né, pela professora Maria Cláudia, que é da área de geotecnia, né? E esses parâmetros são importantes para quem projeta parque solar, principalmente os grandes parques solares, onde tem uma cabeação imensa, toda enterrada no solo, diretamente enterrada no solo. Essa norma vai ser muito importante, né? E medição de parâmetros elétricos do solo para altas frequências, né? Para quem fizer estudo de transitórios, de desempenho de aterramentos para frente a altas frequências, né? Essa aqui está sendo feita, desenvolvida por um pessoal na universidade em Florianópolis. Então, são basicamente essas normas que estão rolando atualmente. Vamos lá, então. Vamos falar das normas de aterramento de renováveis, que são o objeto principal do nosso papo hoje, né? Nós temos uma norma que prevê 3 partes, né? Uma nova norma que está começando do zero, né? A parte 1, parques eólicos, eu sou relator dessa norma, então eu já estou escrevendo essa norma desde o comecinho, né? A plantas fotovoltaicas vai demorar um pouco para nascer essa norma, porque parques solares, eles têm uma amplitude de instalações muito grande, vai desde umas poucas placas solares no telhado da casa da gente, até uma mega planta dessas de quase um gigawatt. Então, tem muitas situações diferentes em que os parques solares são feitos e ainda, eu diria que em termos de aterramento, eles estão bastante incipientes à própria metodologia de projeto. Parque eólico não, parque eólico já existe uma metodologia assim bem determinada. Eu já apresentei inclusive trabalho no exterior, nos Estados Unidos, sobre projetos de aterramento de parque eólico. Então é uma coisa que a gente já tem mais definida, né? E finalmente tem a parte de usinas hidrelétricas, que a gente deixou para a número 3, porque a gente sabe que o que está bombando é parque eólico e planta fotovoltaica. Então a prioridade são essas, né? Usina hidroelétrica, na verdade, o Brasil já construiu as grandes usinas, né? Tem ainda só a usina, uma usina grande a ser feita, né, na Amazônia, mas isso aí a gente não sabe nem se vai rolar. Então, o nosso foco é parque eólico e, em seguida, vai ser planta fotovoltaica. Bom, então, no parque eólico, a norma... É importante lembrar que qualquer instalação dessa, seja um parque eólico, uma planta fotovoltaica, uma usina hidrelétrica, é uma coleção de instalações que envolvem todas aquelas normas que a gente já mostrou, né?
Parque eólico tem subestação de alta tensão, a subestação coletora, né? Tem uma rede enorme de média tensão, que é uma rede de distribuição em média tensão, tem as torres de aerogeradores, então tem todo um sistema de alta tensão, média tensão, tem as torres têm uma exposição muito grande a descargas atmosféricas, elas mesmas são geradoras de raios, de polaridade terra-nuvem, né, por causa do aspecto geométrico dela, né, é uma estrutura pontuda, né, e muito alta, né, com mais de 100 metros de altura, né. Então, e é uma estação distribuída por uma área muito grande, dezenas de quilômetros quadrados, né. Então, um parque eólico geralmente os complexos eólicos juntam vários parques eólicos, cada parque com quilômetros de extensão. Então, mas é uma metodologia que a gente já tem, pode dizer que está bem dominada, já foi bem determinada, então a gente já tem condição de colocar ela numa norma. A parte de usinas hidroelétricas, ela já está bem determinada, né? Mas é um tipo de instalação também que tem muitos subsistemas, né? A gente tem barragem, tem uma subestação de grande porte de elevação de tensão, tem usinas de porte muito grande. Eu fiz o projeto de aterramento da usina Santo Antônio. A usina Santo Antônio é uma usina de 2 quilômetros de comprimento, né? Com as subestações de 500 kV dentro da barragem, e as torres, as linhas de 500 kV saem de cima da barragem e já vão para uma subestação coletora na margem, né? Da margem, e aí manda lá para Porto Velho, para a conversora de Porto Velho, né? E é retificada e vem para a região sudeste pelo sistema HVDC do Rio Madeira. Então, essas usinas, eu estou falando de uma usina grande porte, mas também tem as PCHs. Tem muitas PCHs e são instalações que agrupam média, alta tensão, baixa tensão, instalações prediais, área administrativa, esse tipo de coisa. Então, a gente mas vai abordar isso por último. E, finalmente, nós temos o projeto de norma de parques solares, que a gente ainda está aprendendo, né, como é que se projeta um sistema desses, né? O problema, eu já falei, né? Os parques fotovoltaicos vão desde os pequeno porte, cobertura, até as plantas de geração dedicadas, com quilômetros quadrados, né? Então, uma norma para abranger todos esses tipos de instalações é uma coisa que a gente tem que, inclusive, pensar nos limites da norma. Será que vale a pena a gente fazer uma norma só para parques até 5 megawatts, até GD, né, microgeração distribuída, ou fazer 3 partes, uma norma para microgeração distribuída, que geralmente é compartilhada com instalações prediais, e uma separada só para parque até GD, e uma outra para parques de maior porte. Isso é uma coisa que a gente ainda está discutindo no âmbito do comitê, mas nem discutindo, a gente está pensando, ainda fazendo uns brainstorms aí nesse aspecto de como vamos conduzir essa norma, né? Bom, então, dentre os aspectos a serem considerados nessa norma, nós temos, primeiro, os padrões de fabricantes, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a norma ela tem que ser coerente com o que os fabricantes estabelecem, né? Às vezes os fabricantes estabelecem coisas assim estranhas, né? Tipo em parque eólico, né? Parque eólico, os fabricantes todos de aerogeradores querem que a resistência a aterramento das torres tenha menos do que 10 ohms. Só que, onde o parque eólico é sempre colocado em lugar de solo de alta resistividade, topo de morro, você não vê a torre nunca colocada num vale, onde a resistividade é baixa, a umidade. Ela está lá no topo do morro, no lugar mais pedregoso, mais seco. Então, é uma exigência complicada, né? Enfim, mas a gente tem que levar em consideração as especificações dos fabricantes de maneira geral, principalmente dos principais fabricantes, né?
O aterramento das linhas de energia, né? No caso de parque solar, a gente tem que olhar os fabricantes, então, de estruturas, de suporte de placa, esse tipo de coisa. O aterramento das linhas de energia é uma coisa complexa no parque solar, né? Porque essas linhas são subterrâneas, frequentemente nos parques de maior porte, elas são linhas de média tensão, aí a gente sabe que estão acontecendo muitos problemas de queima de cabo, de curto-circuito, furar cabo, mufla, aquecimento de cabo acima do previsto. Então, a norma vai ter que abordar essa questão de aterramento de linha, aterramento de blindagem de cabo de energia, esse tipo de coisa vai ter que ser considerado na norma. Desempenho de sistema de aterramento frente a eventos de baixa frequência, né, tipicamente um curto-circuito na rede de média ou de alta tensão, né, dependendo do... Né, num parque GD, o evento crítico é sempre o evento crítico de baixa frequência é o curto-circuito ou no poste ou na subestação, né, onde está o transformador elevador. Né? Num parque de grande porte, onde tem uma subestação de 138, 230, 500 kV, o evento crítico é o curto-circuito no barramento da subestação de alta tensão, né? E tem os eventos de alta frequência que são basicamente associados à queda de raio, né? Onde os parques têm uma área muito grande, de maneira geral, uma área grande, de grande a muito grande, vamos supor. Então, o nível de exposição deles é grande, um parque aí, um parque de porte maior, no mínimo um raio por ano, ele vai encarar, né? E fora as descargas indiretas que caem na região e que vão induzir sobretensões na cabeação toda de baixa tensão, que é ali que está debaixo daquelas placas ali. Então, a norma vai ter que olhar também esses dois exigências que são feitas ao aterramento, de baixa frequência, alta frequência, né? Padrões de aterramento já estabelecidos em normas específicas, aí a gente começa a falar das normas que já tem, né? A norma tem que ser compatível, ela não precisa repetir as coisas que estão nas outras normas, mas elas têm que trazer os aspectos específicos que são importantes, né? Então, padrões de aterramento, a 16690, padrões de aterramento de baixa tensão, basicamente, né? Mas a gente tem os padrões estabelecidos na 14039, né? A 15751, já pegando a estação de média tensão, o estudo de aterramento especificamente, né? A 5419, de produção com descarga atmosférica, né? Então, essa norma ela vai ter que olhar o que as outras normas todas falam, específico de produção que pode ser aplicada a um parque solar, e aí a gente vai ter que trazer para dentro dessa norma os casos particulares, né? Isso é uma coisa comum que acontece. A 16690 é um filhote da 5410, né? E ela foca, então, as demandas, as especificações, coisas específicas dos parques solares, né? Porque a 5410 não é, digamos, não é toda aplicável a um parque solar. Mas, então, o parque solar é uma instalação de baixa tensão, pelo menos a nível de placa até chegar no inversor. Então, a 16690 é um filhote da 5410, né? E a gente vai ter que pensar numa norma que tenha compatibilidade com todas essas outras normas, né? Integração do aterramento da planta solar com aterramento de estações vizinhas ou compartilhadas, né? Isso vai acontecer numa instalação industrial, numa instalação predial, onde a gente tem placas na cobertura de um galpão e que vão estar ligadas com os aterramentos da rede elétrica que a instalação já tem, né? Eu já tive a situação de empresa me pedir um projeto de aterramento de uma instalação grande, né? Que compartilhava uma outra instalação, mas o cara dizia assim, não, eu quero... o meu escopo é só a planta solar, então eu não quero que você olhe o resto. E eu falo, eu não faço, eu não coto, porque eu não consigo fazer... O aterramento não sabe onde é que acaba o parque solar e onde é que começa o resto da instalação, que está tudo interligado, né? Então, eu não posso assumir uma responsabilidade de fazer meio projeto, meio aterramento e não olhar o resto. Então, isso é uma coisa que a gente enfatiza muito nos cursos de aterramento que a gente apresenta, né? As rotinas de medição de resistividade do solo
que é uma coisa que é assim, falada en passant na norma 717, né? Sobre instalações de grande porte, instalações acima de 20 mil metros quadrados, mas que são instalações absolutamente normais num parque solar, né? Uma planta GD tem mais de 100 mil metros quadrados, né? Então, a gente não pode usar o mesmo procedimento para uma planta de esporte que se usa numa subestação de distribuição, que infelizmente é o que acontece hoje em dia, né? Mas em algum momento isso vai ter que ser repensado, né? E finalmente os procedimentos de medição dos aterramentos, tanto aqueles de comissionamento do parque e de rotina, né? Que é a norma 15749, até que ponto que essa norma vai ser aplicável a instalações do porte de parques de plantas solares. Então, tem muita coisa para a gente abordar no âmbito dessa norma, né? Essa norma, infelizmente, ela ainda não existe, porque seria ótimo se ela já existisse, porque a gente já podia estar elaborando os nossos projetos com essa referência, mas vai demorar um pouquinho, né? E, por último, só lembrando que os parques fotovoltaicos podem ser instalados em consórcio com outras instalações, né? A gente tem visto, né, parques flutuantes em consórcio com hidrelétrica, parques solar eólicos no Brasil, que eu saiba, não tem, né? Mas eu sei que no exterior já tem parque eólico em consórcio com parque solar, né? Então a gente tem que fazer a integração, uma integração aí desses sistemas, dessas plantas geradoras, que é uma integração complicada, né? Porque eu tenho visto, por exemplo, em hidroelétrica, faz-se uma planta flutuante e liga no aterramento da subestação da hidrelétrica, né? Só que a planta flutuante também tem o aterramento dela. Então, a gente tem, às vezes, tem situações de aterramentos de alta resistividade na subestação e um aterramento da planta flutuante está dentro d'água, né? A resistividade da água doce 30 ohms. Às vezes, o solo na subestação tem 1000 ohms. Então, o que acontece? Na hora que acontecer um curto-circuito, a corrente vai toda lá para a planta flutuante, né? Isso, eu não estou vendo isso ser pensado, isso ser estudado, mas é uma situação que está acontecendo já aqui no Brasil. Então, são coisas que têm que ser pensadas também no âmbito dessa norma. E com isso aí eu já gastei já falei até uns mais do que 30 minutos. Eu agradeço a audiência e eu gostaria de trocar uma ideia, perguntas, de interagir com o pessoal que está assistindo. Perfeito, Paulo. A gente tem algumas perguntas aqui que, ao meu ver, aqui acabam flutuando em torno do mesmo tema, que é o seguinte: quais são as figuras de mérito de um sistema de aterramento para um fotovoltaico, né? Eu devo me preocupar com a medição da resistividade do solo, medição da resistência de aterramento, a partir de quantos mega eu preciso me preocupar com tensão de passo, tensão de toque. Você pode comentar alguma coisa sobre essas figuras de mérito? Vamos lá. Vamos falar primeiro das coisas mais fáceis, tá? Tensão de passo. Tensão de passo, a norma 14089, então eu imagino que a grande maioria de quem está participando desse webinar é envolvido com plantas micro geração distribuída e GD, né? Que é onde tem, digamos, mais pulverizada a quantidade de empresas que está atuando nessa área, né? Então, instalações têm que obedecer a 14089, né? Instalações elétricas de média tensão. Essa norma, ela não exige, não faz nenhuma exigência com relação ao potencial de passo. E o que a gente sempre fala é o seguinte: passo passa, né? Potencial de passo nunca é crítico num projeto desses, né? Então, a gente não se preocupa. Então, não se preocupem com o potencial de passo, porque, via de regra, ele não vai ser crítico. Toque, ele é crítico, e é principalmente crítico ali na região da subestação e na cerca. Então, o potencial de toque, ele precisa ser calculado, ele precisa ser avaliado, porque a gente sabe que dentro da planta solar não vai ter nem risco de toque, é bem da verdade, porque lá dentro o pessoal vai estar com a EPI, vai estar com a botina, o risco de ter
uma fatalidade por um potencial de toque dentro da planta, é remoto. Mas do lado de fora, a gente pode ter uma criança descalça com a mão na cerca. Então, a gente tem que ter esse cuidado e olhar principalmente essa questão da cerca. Medição de resistência a aterramento. Isso aqui é uma coisa que eu não falei, né? A gente não conversa sobre isso, mas qualquer planta solar que não seja... Vamos falar de 1 mega para cima, ela tem uma área grande, né? Como eu falei, uma planta de 5 tem uma área de mais de 100 mil metros quadrados. Então, uma planta de 1 mega vai ter mais do que 20 mil metros quadrados, né? A resistência de aterramento de uma malha desse porte é baixa, mesmo que a resistividade do solo seja alta. Então, a gente não se preocupa com resistência de aterramento, a gente se preocupa com a integração de aterramentos. Tem que estar todo mundo interligado. Mas a resistência de aterramento, primeiro, a gente não se preocupa com ela, porque ela vai ser baixa. E número 2, não dá para medir. Não dá para medir. Não é que seja impossível, mas a relação custo-benefício é proibitiva, né? O custo de fazer uma medição dessa seria tão alto que é inviável fazer a medição. Então, não vamos nos preocupar com o valor da resistência de aterramento e não vamos nos preocupar em medir esse valor, porque a gente tem uma malha grande e que a gente sabe que a resistência é inversamente proporcional à área. Aí, o que é mais crítico é a pergunta relativa à resistividade do solo. Por quê? É o que eu falei já antes, né? A gente faz um projeto de uma instalação que tem quilômetros quadrados, né, da ordem de quilômetro quadrado, né, uma subestação de grande porte desses, e uma subestação não, uma planta solar. E a gente faz a medição de resistividade igualzinho como faria para medir uma subestação de distribuição. E isso não está legal, né? Então, em parque solar já está começando, parque solar não, perdão, em parque eólico já está começando-se a criar a cultura de que tem que se fazer medições com técnicas eletromagnéticas, medições mais profundas, que tenham modelos de solo, para a gente ter um modelo de solo compatível com a área do nosso aterramento. Se a gente imaginar que a malha de aterramento vê um volume de solo da ordem, da profundidade mais ou menos do raio equivalente dela, né? Então, se a gente tem uma subestação, vamos imaginar um parque redondo, né? Por hipótese, um parque redondo que tem um raio de 50 metros. Então, ele estaria vendo 50 metros de profundidade, né? Mas um raio de 50 metros é uma área pequena para uma planta pequena, né? A gente tem uma planta de 100 mil metros quadrados, o raio dela vai ser de centenas de metros. Então, a gente tem que ter um modelo de solo que consiga ver essa profundidade, porque senão ele vai ser um modelo parcial e os números que a gente vai calcular num projeto são números falsos. São números falsos porque a gente tem um modelo muito raso e a malha de aterramento está vendo um volume de solo muito maior. Então, essa é uma das dificuldades que a gente vai ter nessa norma, mas a gente vai ter que encarar essa situação. Eu agora estou com uma situação em que eu tive a felicidade de pegar um projeto de aterramento de um parque solar pequeno, 1 megawatt, mas num lugar onde eu tenho, bem perto, eu tenho uma medição magnetotelúrica. E eu consegui pegar as medições rasas que foram feitas para esse projeto e combinar com essa medição magnetotelúrica, que é uma técnica que vê muito profundamente, vê de dezenas a centenas de metros, de centenas de metros de profundidade a quilômetros de profundidade, né? Então, eu consegui construir um modelo profundo e eu penso, inclusive, em produzir um paper, um trabalho para algum congresso em que eu vá apresentar, olha, como é que seria feito esse projeto só com as medições rasas e, nesse caso, a gente tem a sorte de ter uma medição magnetotelúrica, que é uma técnica eletromagnética que está lá naquele anexo que eu mencionei da norma 717,
e que consegue ver profundamente o solo e ver as diferenças que um projeto feito com e sem essa medição vão dar, né? Então, isso aí em parque solar, a gente já consegue ver uma diferença assim muito grande dos resultados, né? Então, isso é o que eu posso falar com relação às perguntas que vocês me apresentaram. Ok, eu tenho mais duas aqui, acho que acabo juntando aí várias perguntas de uma vez, que é a primeira, uma mais simples, né? Se o aterramento errado, né, o que o aterramento errado danifica no meu sistema? Qual que é o risco de eu ter um aterramento, enfim, que não respeite as normas ou que não respeite os potenciais limites, tá? E a outra pergunta, uma pergunta do Carlos aqui, acho que acaba juntando vários conceitos, né? Até pode ser a última, né? Até para a gente honrar aí o compromisso do tempo, que é o seguinte, né? Em relação ao aterramento de mosilho de solo, a gente aterra as estruturas, a gente faz um anel, a gente interliga as mesas, a gente liga os inversores, tem que estar tudo junto. Como é que é assim o aterramento de uma usina de solo, né? O que normalmente está ligado, né? Tem anel, não tem? Como é que faz? Olha só, normalmente a gente tem anel, tem que ter o anel por norma ele é obrigatório, tanto pela 5419, 54, todas as normas, a 15751, elas falam que a nossa instalação, no mínimo, ela tem que ter um anel em volta dela, né? Então a gente tem que ter um anel em volta da planta solar inteira, né? E mais tem que ter uns anezinhos ali em volta da subestação, em volta do skid, onde tem inversores, transformadores, enfim, uns anéis menores ali, anel ali em volta do pé da torre anemométrica, mas a gente tem que ter um anel que circunda, no mínimo, as placas todas, né? As mesas com todas as placas, e a gente vai interligar a esse anel as pontas das mesas, né? Na verdade, as estacas, né? Então, a gente vai... a nosso aterramento é o anel e mais aquele monte de estaca que a gente tem cravado espalhada pelo parque inteiro, centenas, né? A gente está agora com um projeto de, eu acho que é 2,7 megawatts, uma planta solar, sei lá, são 1.400 estacas, é estaca para chuchu. Então, a gente tem 1.400 hastes de aterramento, né? Então, isso tem que ser levado em consideração e elas ajudam muito a controlar esses potenciais de passo, né, e toque, né, especialmente toque, né? Agora, as estacas sem o anel, a gente vê que tem potenciais perigosos. O anel ele é muito importante no perímetro, porque é no perímetro que os potenciais mais altos sempre aparecem. Então, ter um anel no perímetro da instalação toda é muito importante. Agora, a gente vai ver se só um estudo mostra se as cercas têm que ser aterradas separadamente ou vão ser ligadas ao anel de aterramento da planta solar. Então, isso aí faz parte do projeto, né? Isso é uma das perguntas. A outra pergunta é uma pergunta assim que é complicada, né? Se a gente não tem um modelo de solo adequado, qual é a consequência disso? A consequência é a gente ou subdimensionar ou superdimensionar o nosso aterramento, né? Se a gente tem, vamos supor que a gente fez medições, né? A gente chama as medições Vene, Schlumberger de medições rasas, né? São medições que vêm dezenas de metros de profundidade, poucas dezenas de metros de profundidade, né? Se a gente tem apenas medições rasas, e o nosso parque está vendo centenas de metros de profundidade, não precisa ser centenas, basta ser uma centena, né? A gente não sabe qual a resistividade que vai ter lá para baixo, né? Então, às vezes, a gente tem uma resistividade baixa, né? Então a gente está trabalhando com a resistividade superficial que é muito alta e que a medição rasa não conseguiu ver que mais fundo tinha um freático, tinha uma camada de solo encharcado de água e ali a resistividade despencava. Então o nosso projeto não levou em consideração essa camada, mas o aterramento ele vai estar vendo essa camada, né? Isso resultaria num modelo de resistividade mais baixa. Então, a gente
pode estar superdimensionando, porque a gente... E o que é superdimensionar? Em última instância, é gastar mais dinheiro com cabo de cobre e cavando vala para enterrar cabo, né? Agora, pode ser o contrário também. Pode ser que na superfície tenha uma resistividade baixa e mais profundamente a resistividade é alta. A medição rasa não conseguiu enxergar a resistividade profunda e vai, então, resultar num projeto otimista, né? Um projeto que acha que a resistividade é baixa e que é por isso precisa, digamos, menos cobre, basta um anel, volta e tá bom. E na verdade, os potenciais que vão surgir vão ser muito mais altos do que aquele eventualmente calcular. O Brasil passou por uma situação dessa recente, que foi o projeto do eletrodo de aterramento do sistema do Rio Madeira. Algumas pessoas talvez tenham ouvido falar dessa situação, né? Que foi um projeto feito só baseado um eletrodo de aterramento do sistema de transmissão em corrente contínua. Ele enxerga quase até a crosta inteira, até o manto, até quase 40 km de profundidade. Então, a gente precisa de um modelo de solo muito profundo. O pessoal fez um projeto baseado só em medições rasas, numa região onde tinha um embasamento de alta resistividade. No dia que ligou o sistema, deu um pau lá, saturou os transformadores e esse aterramento teve que ser jogado fora. Um aterramento de 100 milhões, daí para mais. 100 milhões de reais, daí para mais. Então, porque é um aterramento de um perímetro de quilômetros, né? É um aterramento todo especial. Então, isso aconteceu por causa de uma medição que não levou em consideração a profundidade necessária, né? Então, a resposta não sabemos se a gente vai estar errando por superdimensionamento ou vai estar errando por subdimensionamento ou aterramento. Perfeito. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, né? O Bruno, ele fez uma pergunta que é o seguinte, que ele disse que ele já viu várias obras, né, onde o sistema de aterramento da usina e da subestação não eram interligados, né? Aí vem a pergunta, né? A gente precisa interligar os aterramentos? Posso ter aterramentos separados aí entre a parte dos módulos, os inversores, subestação, medição e assim por diante? Não pode. Olha só, o inversor, ele está no meio, né? De um lado, ele está vendo aquele mundaréu de placa. E do outro lado, ele está vendo o quê? O transformador elevador. E ele está ligado aos dois. Se a gente separa os aterramentos, como é que esses aterramentos, dois aterramentos separados, vão se fechar? Eles vão se fechar no inversor. O inversor vai ser o cabo terra que vai estar interligando os dois aterramentos independentes, né? Então, na hora que cai um raio numa região lá, no setor das placas, ou na hora que dá um curto-circuito lá na entrada, na ligação com a concessionária, os aterramentos vão ser interligados, vai ter uma sobretensão em cima do inversor e vai detonar o inversor. Então, esse é o risco que existe. Então, é obrigatória essa integração dos aterramentos. Ok. Vamos lá. Mais um aqui, que é o seguinte, né? Como é que funciona o SPDA numa usina de solo, né? Como é que eu ponho ali para-raios numa usina de solo? Foi uma pergunta aqui que apareceu mais de uma vez. Então, se pudesse comentar rapidinho sobre proteção contra raios aí, usinas de solo, principalmente, acho que ia ser bacana. Olha só, não se protege, deixa o raio cair, né? O que acontece é o seguinte, o custo de você encher de para-raios uma planta solar e a perda que você vai ter com o sombreamento das placas é maior do que o eventual queda de um raio que você vai ter que trocar um grupo de placas que foi danificado, né? Então, não se protege, não se faz proteção. Tem até fabricantes, a DEN, um fabricante bastante tradicional alemão, fabricante de equipamento de primeira linha, eles fabricam uns terminalzinhos aéreos que são uns ferrinhos da grossura de um dedo mindinho, né, que você fixa
nas estruturas das placas, seriam pontos preferenciais para o raio cair, para o raio não cair nas placas. Não é comum, eu não conheço nenhuma planta que tenha isso instalado, já vi foto de planta, mas acho que é na Alemanha. Aqui no Brasil eu não conheço. Tá? Então, deixa o raio cair, vai se trocar algumas placas, vai se conviver com esse problema. Né? A gente vai proteger o quê? Vai proteger o skid, onde vai estar, por exemplo, o transformador, a subestação. Se a gente agrupar os inversores num skid, a gente vai fazer uma proteção. Os módulos, os cubículos, né, de conexão com a concessionária, ali eles têm que estar protegidos, mas a planta solar em si, né, aquele mar de placas, a gente não protege. Agora, é importante o uso de DPS. O uso de DPS porque a descarga direta, ela pode ser... o que quando a gente pega uma planta GD, a gente faz as continhas aí de a probabilidade é um raio por ano no máximo. Tá? Um raio a cada 2 anos, 2 raios a cada 3 anos. São estatísticas que que eu me recordo aqui de projetos que eu já fiz. Agora, a descarga indireta, não. O raio cai fora da planta solar, mas ele induz uma sobretensão e ele queima componentes. Então, os DPS no string box, no combiner box, na entrada e na saída do inversor, esses DPS são muito importantes para diminuir, né? O DPS não vai acabar, eliminar o nosso problema, mas vai diminuir drasticamente os problemas de queima associados com raio. Tudo bem. Acho que mais uma pergunta aqui, acho que é interessante, sobre o aterramento ou não da cerca, né? A cerca ela deve ser aterrada ou não? Outra pergunta que tem em relação se eu decido aterrar a cerca, né? Eu tenho que ter esse aterramento que passa aí debaixo da cerca, tem que estar 1 metro depois da cerca, 1 metro antes da cerca, como é que funciona? Olha só, o ideal é a gente a situação que a gente sempre gosta de ter, e eu agora, nesse momento, eu estou com um projeto que tem exatamente essa situação, essa usina de 2,7, que a resistividade do solo é baixa, né? Então a cerca vai ser aterrada independentemente, e eu sugeri que aterre a cerca uma acha a cada 50 metros. Pronto, crava uma acha a cada 50 metros, puxa um rabicho e aterra a cerca, lá o alambrado, nem sei como é que é o padrão lá da cerca. Mas é um aterramento independente. Em subestação, realmente existe essa coisa de o anel estar 1 metro para fora do pátio, né, do alambrado, da cerca limite não de propriedade, mas do pátio energizado, né, de modo que o cara que bota a mão no alambrado está dentro da malha. Só que numa planta solar, onde a gente aproveita o máximo da área possível, se a gente botar um cabo enterrado a 1 metro para fora da cerca limite de propriedade, a gente vai ter que enterrar um do cabo no vizinho, né? Aí não vai rolar, né? Então, geralmente, o cabo, quando a gente é obrigado a interligar a malha, a cerca, a malha do parque, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu já fiz, de um parque solar de 5 megawatts, que tinha postes com câmara de CFTV em todo o perímetro dele. Então, tinha uma vala que corria todo o perímetro da planta solar com os cabos de força e de sinal das câmaras de CFTV. Então, no fundo, aí eu falei, não tem jeito. Então, no fundo dessa vala, vamos jogar um cabo terra, e a gente então teve a terra, a cerca e os postes nesse cabo, nesse anel, que foi lançado acompanhando todo o perímetro da cerca. E nesse caso, acabou interligando com o aterramento da planta solar, porque as câmeras de CFTV estavam ligadas numa salinha de controle lá, né? Que então estava tudo interligado. Então não teve jeito. Mas o ideal é separar a cerca do parque, sempre que possível. Perfeito. Vamos para a última pergunta, então, só para a gente não passar muito do horário. Então, em usina de solo, pergunta do Maurício, em usina de solo a gente sempre tem que ter DPS do tipo 1? Olha só,
eu diria que na entrada e saída do inversor, tipo 1. Sim, tipo 1. Nos string box, eventualmente a gente pode botar tipo 2. Mas o inversor é o elemento mais crítico, né? Porque o inversor, você perde o inversor, você perde todo um setor de placas, né? Então a gente, e às vezes até o inversor tem uma proteção lá dentro, mas é proteção nível 2, quando não é nível ainda abaixo de 2, nível 3, né? Diodo Zener, esse tipo de coisa. Então, para o inversor, a proteção na entrada e saída é fundamental. Na entrada DC e na saída CA, né? Distribuída ao longo da planta, muitas vezes a gente tem que ter protetores para proteger o sistema de acionamento dos trackers, né? Tracker queima muito. Eu já vi em vários casos de tracker queimar. Então, e a solução acaba sendo usar DPS para proteger o cabo de sinal, o cabo de força que chega no tracker, né? Então, esses protetores, de regra, a gente pode botar nível 2, por quê? Esses circuitos, eles não estão sujeitos a uma descarga direta. A descarga vai cair em cima das placas, né? Na verdade, estão protegidas, as placas formam o que seria uma gaula de Faraday, né? E protegendo a cabeação embaixo, né? Então, na área do parque, a gente pode usar nível 2, mas no inversor, o nível 1 é fundamental. Perfeito. Só o professor Bruno aqui quer dar um recado, tá? E a gente prossegue. Mas enquanto isso, eu queria lembrar só a todos os participantes que a gente vai inaugurar aí, está inaugurando a sessão de webinars aí toda semana, tá? Quem quiser ver mais sobre os outros webinars, basta acessar a nossa página. Acredito que, inclusive, a maioria chegou nesse webinar por causa dessa página de webinar, perfeito? Então, basta seguir os mesmos procedimentos, é só se inscrever, vem o e-mail com a confirmação, e aí vocês podem assistir, perfeito? A gente tem um webinar nesta quinta-feira, onde a gente vai falar um pouco sobre conexões, né, junto com o professor convidado, mais um representante da Stauble, acho que vai ser bastante bacana também. Perfeito? Só passar aqui a palavra para o Bruno. Pô, Bruno? Opa, tô aqui. Não, Pode falar. antes de finalizar aí, queria agradecer a presença de todo mundo, né? A presença ilustre aí do professor Paulo, doutor Paulo aí, sempre dando um show aí na questão de aterramento e SPDA, né? Bastante informação novamente aí para todos vocês, né? Como o Matheus falou, não deixem de participar dos próximos, né? A gente vai trazer logo, o pessoal já está pedindo aqui, já pintou algumas coisas aqui, quando que o Paulo volta, né? Fiquem tranquilos aí, o Paulo nosso, faz parte aqui da família Canal Solar aqui, logo a gente... Volto. Oi? Em breve eu volto. Em breve, isso aí. O pessoal já está ansioso aqui já, Paulo. Sempre assim, né? Mas não, fruto aí das discussões de altíssimo nível, aí, muito, muito enriquecedoras aí para todos nós, né? Sempre tem bastante dúvida sobre aterramento aí, né? Então, Paulo vai estar logo aí de volta aí nos webinários com um tema novo, né? Tem bastante coisa para falar aí. Também deem uma olhada aí nos nossos cursos, né? A gente tem bastante curso bacana aí para vocês, né? Cursos aí a gente consegue entrar mais no detalhe das coisas, mais nas questões conceituais, né? Peço desculpas já de antemão, algumas perguntas a gente não conseguiu responder aí por falta do tempo mesmo, né? Mas acessem também as áreas aí do Canal Solar, a gente tem uma área de fóruns bem legal lá para vocês também mandarem essas dúvidas, tá? Mais uma vez, obrigado aí a todos, né? E fiquem aí ligados aí no Canal Solar. Perfeito, então, obrigado aí mais uma vez. Acessem nosso site para seguir aí os nossos webinars e os nossos artigos e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.